Seja bem-vindo ao podcast Conectando Propósitos, terceira temporada. Para ativar a receita, clique no ícone abaixo. Acompanhe o episódio que já vai começar. Chegamos! Sejam bem-vindos ao nosso Conectando Propósitos podcast, já em sua terceira temporada, episódio número 28. Sim, tá passando muito rápido essa temporada de podcast. E essa temporada está sendo transmitida aqui pelo YouTube e também pela Rádio Pitangueira, nossa PIT 94.1 FM, a querida aqui, né, da nossa cidade, está aqui. Quem mora fora também adora escutar a Rádio Pitangueira. Desde já quero agradecer a audiência de quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo aqui pelo YouTube, quem está aí passando na estrada agora, escutando a rádio, escutando o podcast. Eu me chamo Kellen Carlosso e desde que eu intuí esse projeto que se chama Conectando Propósitos, eu tenho me intitulado comunicadora. Mas desde sempre eu me intitulei tagarela, né? Então agora eu estou comunicadora do podcast Conectando Propósitos. E para quem é novo aqui, quem não conhece o nosso podcast, a gente tem como objetivo fomentar empreendedorismo, liderança e comunicação. E a partir, né, claro, das histórias dos nossos convidados que vão estar aqui conosco contando sua trajetória, usar, né, no bom sentido dessas histórias, como histórias de inspiração, de força, para quem está empreendendo, né, nesse momento também difícil que o nosso estado está passando, buscar uma inspiração, uma jornada inspiradora para seguir, para continuar, né, erguer a cabeça e continuar lutando pelo seu negócio, pela sua família, pela sua comunidade, buscando entregar o seu melhor, se reinventar mesmo diante de tudo que tem acontecido. Né? Eu acredito que não existe vida profissional e vida pessoal separadas. Ah, de manhã eu sou a Kelly profissional, de tarde eu sou a Kelly esposa, filha, tia. Não. Eu acredito que tudo acontece ao mesmo tempo. Né? Somos uma pessoa vivendo tudo ao mesmo tempo, é vida, né? E vida é a todo instante. Então a gente precisa nos cuidar, né? Nos cuidar da nossa saúde, da nossa mente, do nosso coração, para que a gente possa dar conta das demandas, né? Ainda mais empreendendo junto também, né? Seja sendo empreendedor ou seja sendo intraempreendedor, que é aquela pessoa que empreende dentro da empresa na qual trabalha, mesmo não sendo dono, né? Então, de que forma, né, a gente busca se cuidar para dar conta dessas demandas? E claro, né, que nós somos seres humanos, também erramos, e também eu acredito que nada está sob o nosso controle. Dentro do possível, a gente tenta seguir a vida, ter uma rotina, organizar as demandas, mas nada está sob o nosso controle. E imprevistos acontecem. Mas eu quero confessar aqui para vocês também que eu demorei muito para compreender que imprevistos acontecem e eu me martirizava demais quando errava ou até mesmo quando eu precisava dizer um não para alguém. Eu sempre fui aquela pessoa que abraçava tudo, queria fazer tudo, queria ajudar todo mundo, até o ponto que eu cheguei, que eu me dei conta que eu estava cuidando de todo mundo e não estava cuidando de mim. Hoje eu já tenho noção de tudo, que nem tudo, né, tá sob o nosso controle e que tá tudo bem também não dar conta de tudo. Tenho deixado de me sentir tão culpada, de não me culpar tanto por isso, por as coisas não saírem como eu quero, não saírem como planejado. Porém, hoje eu busco acolher mais, né, essas frustrações, da gente criar toda uma expectativa, se organizar para tal coisa e dar tudo errado, como a gente fala aqui no Sul, né? E tudo ladeira abaixo. Mas errar tá tudo bem, né? A gente precisa buscar não repetir os mesmos erros. Às vezes, até na ânsia de querer tanto que dê certo, a gente acaba se atropelando, né? Tentando ali equilibrar praticamente os pratos, né? Fazendo um malabarismo com todas as demandas, todos os setores da vida. A gente se atropela e erra mesmo.
E isso é vida, né? Como eu falei, não existe vida pessoal e vida profissional. É tudo ao mesmo tempo, tudo é vida. E diante disso, eu quero contar para vocês que semana passada, tentando equilibrar todos os pratos da vida, eu tive que ganhar um puxão de orelha. Sim, a nossa audiência ela está ficando ousada. Eles estão me mandando mensagem no WhatsApp dizendo o que tu tá fazendo que não tá tendo podcast. Pois é, eu recebi esse puxão de orelha semana passada, no qual eu tive um compromisso e não consegui chegar a tempo do podcast. E essa pessoa ligou o rádio às 19 horas e 15 minutos e não estava eu lá falando, entrevistando, conversando. Me mandou uma mensagem, o que tu tá fazendo que tu não tá fazendo o nosso podcast? E eu fiquei assim, meu Deus, isso é vida, né? Não dá pra gente dar conta de tudo. Então fica aí também mais uma reflexão também para vocês que vida é vida tudo ao mesmo tempo. Às vezes a gente quer fazer tanto pela vida, se atrapalha, não consegue chegar a tempo dos compromissos, se frustra e tá tudo bem se frustrar, tá tudo bem se atropelar, mas de que forma a gente está vivendo a vida, tentando se organizar para ter uma vida tranquila, uma vida que possa fluir, seja profissional ou pessoal, né? Vocês já sabem que eu entendo vida como um todo, no trabalho, na vida pessoal. Então, imprevistos acontecem. Por isso, também, semana passada, a gente não teve podcast e eu tive que murchar minhas orelhas e ouvir esse puxão de orelha, porque fez muito sentido, né? E eu pensei, meu Deus, eu tô querendo fazer muita coisa e não tá dando certo. Em outros tempos eu iria me martirizar e me sentir a pior pessoa do mundo. Não que isso me incomodasse, mas hoje eu consigo olhar com olhos de aonde eu estou errando e como eu posso melhorar. Daqui a pouco, talvez dizer mais não para algumas coisas, não ficar me martirizando de modo que isso não vai levar a lugar algum, né? Então, para quem está nos ouvindo, também fica aí essa dica: não fique se martirizando. Não vai levar a modo algum. Procura olhar por um lado de que aonde eu posso dizer mais não? Ou será que eu preciso ter 5, 10 demandas no dia? Se eu fizer 4 e fizer bem feito, será que não é melhor? Então fica essa reflexão. Por isso que semana passada não teve podcast, tá? Eu estava em outro compromisso, tentando equilibrar os pratos da vida. Não deu certo e em algum lugar eu falhei e foi com vocês, nossa audiência. Então já peço desculpas para vocês. Mas tem uma notícia boa aqui. Hoje tem podcast. Hoje tem podcast. Só que antes de tudo, eu quero convidar vocês também para nos acompanharem nas redes sociais, né? Vocês sabem que a gente tem essa meta no canal do YouTube, né? De 1.000 inscritos. Já estamos chegando quase lá. Temos também nosso Instagram, que vocês podem nos acompanhar lá, acompanhar as fotos do nosso convidado e alguns outros conteúdos que a gente pode colocar lá para vocês também. O Instagram é Conectando Propósitos Itaqui. No Facebook também Conectando Propósitos. E o meu Instagram pessoal é Kellen Carlosso. Essa mesmo que vos fala. Essa terceira temporada de podcast, nosso podcast tem apoio da Lei Federal Paulo Gustavo. E também temos alguns patrocinadores que apoiam e acreditaram no nosso projeto, né? Inclusive, alguns deles estão aqui aparecendo, né? Na telinha do canal do YouTube aqui para vocês. E tem um recado do nosso patrocinador, Eletrosul Energia Solar, que tem cupom de desconto no seu projeto de usina fotovoltaica. Quem é nosso ouvinte, está pensando em colocar uma usina, seja residencial, seja na sua propriedade rural, entre em contato com a Eletrosul. Tem uma redução em até 95% dos gastos, monitoramento diário da usina, o financiamento de até 100% do valor orçado. Então, leve a energia do sol para a sua vida e contate a Eletrosul pelo fone 559-9906-3933. Contate a Eletrosul e leve, né, a energia natural do sol para a sua vida. Quero contar também agora sobre a nossa convidada de hoje. Nossa convidada de hoje, eu tive a oportunidade de me conectar com ela lá na Gramado Summit. Essa Gramado Summit rendeu contatos, rendeu história, rendeu conexões.
Foi uma experiência incrível. E como eu já vinha falando aqui para vocês, que vida para mim é uma só. Seja pessoal, seja profissional, tudo acontece ao mesmo tempo. E de que forma a gente está bem para viver essa vida? Seja no trabalho, seja para curtir a família, praticar o nosso esporte favorito, viajar, curtir. Como que a gente está se cuidando para estar vivendo, curtindo essa vida? E a gente sabe que empreendedor tem 1.352 demandas, né, no dia a dia. Mas a nossa saúde é nossa, ninguém pode cuidar dela por nós. Então, por isso, também, diante da pessoa queridíssima que eu conheci, dessa profissional que também tem a possibilidade do atendimento online, mesmo estando, residindo em Passo Fundo, a nossa convidada de hoje é a Karine, ela é personal trainer. Então, nós vamos conhecer a trajetória empreendedora da Karine, como que ela tem usado das redes sociais, da internet também, né, para ajudar os alunos a ter uma vida saudável, empreender, seguirem suas vidas, né, sendo feliz na família, no trabalho, diante dos desafios, mas acima de tudo com saúde, né, Karine? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Oi, tudo bem? Então, isso mesmo. Residindo em Passo Fundo mais uns dias, né? Daqui uns Tá dias de já mudança? Não, tô de mudança. Vou casar. Ah, olha aí, que legal. Mas olha só, já deixo minhas alunas aqui bem orientadas, né? Que apesar de eu me mudar novamente, pela 16ª vez, Meu também Deus. motivos de eu trabalhar bastante online, deixo as minhas alunas com consultoria online. Então, mesmo passando em vários lugares, eu pretendo e gosto de deixar sempre essa vida mais saudável, sabe? Para todas as alunas, os alunos, as pessoas que convivem comigo. Que legal, Karine. E eu vou começar, acho que no fim, né? Como que tu entendeu que proporcionar esse atendimento online para as tuas alunas poderia se tornar um diferencial da tua carreira? Na verdade, Kelly, foi assim. Eu me mudo muito, sempre me mudei bastante. Eu gosto de mudar de cidade. E toda vez que eu me mudava, eu começava do zero, porque o meu Sim. atendimento era presencial. Então, eu ia lá de um valor X que eu estava ganhando para zero. Aí eu, ok, tava legal, assim, conseguindo ganhar um valor bom. Aí eu enjoei da cidade, eu sei lá, quero mudar, quero conhecer mais coisas. Eu trocava de novo. Aí eu começava sempre do zero. Então, isso começou a me incomodar depois de um certo tempo. Porque, claro, agora eu tenho 30 anos. Quando a gente tem 18, 20 anos, a gente não pensa muito nisso, né? A gente só pega as coisinhas e vai, né? Sim. E agora começou a mudar um pouco, né? Então, fazem 3 anos que eu tenho consultoria online. E vai ser a terceira vez que eu vou me mudar nesses 3 anos. E tá sendo muito bom para mim. É o que eu tô investindo mais, sabe? Porque eu consigo ajudar muito mais pessoas, né? Inclusive Sim. fora do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Brasil. E eu consigo manter uma renda. Com certeza. Exatamente. Que foi o meu foco, né? Eu pensei, cara, agora eu já tô ficando mais velha, não dá para trabalhar das 5 da manhã às 11 da noite, né? O resto da vida, né? Então, Sim. como que eu ia organizar isso, fazer com que eu tivesse uma renda, levasse o que eu quero levar, que é a saúde às pessoas, né? E conseguisse mudar, que é o que eu gosto de fazer, né? Sim, sim, que legal. Mas tu sempre quis ser personal trainer, tu pensava em ser, quero ser cantora, não sei, tinha alguma outra coisa que tu pensasse que tu poderia fazer e se direcionou para a parte de educação física? Na verdade, eu gostava muito de jogar handebol. Então, desde criança pequena, assim, até era engraçado, eu tinha escrito no meu livro da segunda série, lá, que eu queria ser professora de educação física. Eu sempre gostei Ah, que muito de legal. esporte. Nossa, eu sempre me dediquei muito, sabe? Aquela pessoa que não ia na aula de português, não ia de matemática, fugia para educação física, era eu, né? Então eu pensei, vou fazer isso, né? Nem precisa estudar. Ah, sim, é só jogar. É só jogar bola. Só ensinar a jogar bola, jogar bola. Coisa mais fácil. Aprendi desde criança. E óbvio, nunca trabalhei
nunca trabalhei com esporte, na verdade. Aham. Que foi um foco inicial e foi o que me levou à educação física, mas geralmente não acontece, né? A gente vai, porque, por exemplo, para trabalhar com alto rendimento hoje, tu tem que estar em um lugar não tão pequeno, né? Não uma cidade tão pequena, tu tem que ter uma oportunidade de ouro, assim, porque é muito difícil entrar nessa parte, né? E aí depois tu Uhum. entra na faculdade e tu vê que tem outras coisas, né? Então a educação física é um leque enorme. A educação física tem, posso trabalhar com idoso, com criança, terceirizado, em empresa, com ginástica laboral, em escola, então é muita coisa. Então tu chega lá e tu diz, pá, com o esporte talvez não seja a melhor forma de trabalhar a educação física, né? Então, logo no primeiro semestre eu já fui me encaminhando para outro tipo de trabalho, né? Uhum. E legal tu comentar sobre isso, porque eu lembro que na época que eu estava no colégio, a educação física era, por exemplo, futebol para os meninos e vôlei para as meninas. E aí, às vezes, acaba que a gente já se cria, né? Já cresce com aquela coisa de que, não gosto de praticar atividade física, porque se remete sempre ao futebol ou vôlei. E acaba que que foi o meu caso, né? Eu demorei para começar a ter uma rotina de exercícios físicos semanais, porque eu não me encaixava, por exemplo, eu não quero jogar futebol nem vôlei. Aí eu pensei assim, poxa, mas eu também não gosto da musculação. Só que até chegar a um ponto, a um determinado denominador comum, a pessoa precisa se testar, né? Precisa fazer vários esportes. Daí eu fiz Muay Thai, fiz boxe, fiz várias outras coisas, até entender que o que eu gostava mesmo era funcional e hoje jogar pádel. Então, às vezes a pessoa, eu não quero, não gosto de ir na academia. Cara, mas tenta outra coisa. Sim. É. Assim, a musculação, ela é fundamental. Claro que tu pode achar, por exemplo, no funcional, tu vai fazer agachamento, tu vai fazer exercício calistênico, né, que é com o peso do corpo, no pádel também. A musculação, ela é mais segura. Ela é mais segura, não tem contraindicação. Por exemplo, se tu não quer impacto, se tu, óbvio, né, não tem contraindicação, se tu não botar um excesso de peso, não fazer errado, né, tem que ter uma orientação. Sim. Mas ela é, assim, a base, entendeu? Mas óbvio que a gente pode utilizar esses outros movimentos em outras atividades, né? Por exemplo, toda a luta, ela tem uma preparação, né? Tu vai fazer o aquecimento, tu vai fazer o alongamento, isso são movimentos da musculação também, né? O funcional também, né? O funcional, ele trabalha o empurrar, o puxar, são movimentos também da musculação. E se mescla, né? Claro que Sim. tem esportes que não são indicados, né, para alguém, para algumas especificações, mas e acaba direcionando mais a musculação. Mas mesmo que tu tenha alguma patologia, isso não significa que tu tem que fazer somente a musculação. Então, eu sempre digo assim para as minhas alunas, procura uma coisa que tu gosta. Tenho que fazer por obrigação 2 vezes na semana musculação, porque eu tenho alguma patologia no joelho, alguma patologia articular, tenho problema cardiovascular, tem que fazer 2 vezes na semana musculação, procura um dia, 2, então um vôlei, um handebol, um pádel, um tênis, outra coisa que tu consiga fazer, que tu goste de fazer, natação, se tu não pode impacto, não fica só naquilo, entende? Faz o que tu tem que fazer e faz uma coisa que te dê prazer. Verdade, eu também super indico. E acaba que depois tu começa a frequentar outros esportes, que foi o meu caso, daí eu pensei, poxa vida, mas eu não fujo muito, não fujo do exercício em si. Por exemplo, quando eu fazia Muay Thai, eu ia para treinar técnica, mas tinha que ter a preparação física. Daí eu Exato. pensava assim, poxa vida, não tem escapatória, eu preciso. E aí depois que eu desenvolvi a ansiedade, mais do que nunca, né? Daí eu fazia exercício 6 vezes na semana. E foi para mim a válvula de escape. Mas como, às vezes, a falta de estrutura do próprio setor público, né, em questão, por exemplo, das escolas, a falta de material, acaba que limita a visão da criança, do adolescente, a achar que ele só pode praticar um esporte se for isso ou se for aquilo. Né? Então, a família também entra como uma ferramenta de ajuda, né, de apresentar várias outras possibilidades dentro da realidade de cada uma, claro, né, porque nem todo mundo pode
pagar uma aula particular ou algo assim. Mas isso repercute a vida inteira, né, Karine? Quantos anos faz que tu já treina? Eu treino desde os 17, então faz uns 13 anos que eu treino. E isso que tu falou é exatamente isso. Por exemplo, eu fui professora de escola, né? De estágio de escola, né? E era bem isso. Às vezes a gente tinha 30 crianças mesclado, né? Meninos e meninas. Tinha uma bola de vôlei e uma bola de futebol. Aí, ok, no começo tu fazia brincadeira com a linha, com isso, com aquilo, mas chega uma hora que tu tá tão exausta e tu não consegue mais ter ideias mesmo, porque sempre fica as mesmas atividades, porque às vezes não tem um cone, não tem uma corda, sabe? E vai muito da realidade de cada criança também, sabe? Porque às vezes tu pega crianças super assim, vamos fazer, vamos. E hoje, infelizmente, as crianças estão muito tecnológicas por um lado, e felizmente por outro, óbvio, né? Mas, infelizmente, elas estão muito grudadas no computador. E elas não querem mais fazer as atividades, ou elas acham bobas brincadeiras, então elas passam essa parte didática direto para uma atividade paga. Eu vejo muito isso na escola, por exemplo, o pai e a mãe colocou lá no futebol, no tênis, fora da escola, entendeu? E dentro eles não fazem. Ou geralmente quem faz fora faz dentro, e quem não faz dentro não faz nada, por falta de incentivo, né, dos pais também. E por falta, às vezes, de recurso. Mas é uma luta, sabe? A escola pública, principalmente, foi uma dificuldade bem grande, porque não tinha muito o que fazer. Chegava uma hora que a gente não conseguia mais fazer atividade com eles, sabe? E falando um pouco também das telas, né, do celular, enfim, computador, o quanto isso impacta, né? Eu gosto muito de conversar sobre isso e gosto muito de falar sobre a dopamina real. Que a gente está perdendo a nossa dopamina real para o celular, né? E voltar do assunto que a gente está falando de construção do hábito, né? Desde lá de criança, da escola, daqui a pouco os pais direcionarem para que quando a gente se tornar adulto não ser tão difícil, né, adquirir esse hábito. Eu sempre brinco, quando eu tiver um filho com 4 aninhos, eu já vou achar alguma coisa para ele fazer, para ele não, ou para ela, né, não perder esse pique de ter essa rotina com atividade física. O quanto essa dopamina artificial, entre aspas, né, que o celular e que as telas proporcionam, o quanto isso limita a criança e gera até um estresse, uma reatividade que, com a atividade física, se aprende a lidar. Né? Ainda mais questões motoras, até se tu puder falar um pouquinho mais disso, aproveitando o gancho de crianças, né? Como que essa dopamina real, né, que é liberada com exercício físico, com a contemplação, com várias outras ferramentas, como que isso pode ajudar no dia a dia das crianças, dos adultos, ter uma vida mais vida, né, não tão tecnológica, não tão difícil, não tão sem saúde, né, sem funcionalidade até do corpo, porque daí depois dói o braço, dói a coluna, dói o quadril, é ciático. Assim, as crianças hoje, eu faz tempo que eu não dou aula para criança, tá? Que ele faz uns 7 anos, eu acho, uns 6, 7 anos. Mas assim, o que eu percebo muito? A motricidade fina, o pegar as coisas, as crianças estão perdendo, porque elas estão muito no celular. Então, até foi a Amanda que comentou comigo, né? Que eles estão trocando algumas tampas, porque as crianças não têm motricidade fina de pegar, porque não tem mais aquela brincadeira de, eu vou fazer com massinha. Elas não sentem, elas não têm vamos tocar nisso, isso dói, isso aqui. Eles não sabem o que é direita e esquerda. Eles não têm noção do corpo, bilateralidade, coordenação, porque não é mais trabalhado. Hoje é muito mais, não julgando, tá? Porque eu não sou mãe, mas assim, é muito mais fácil dar uma tela. E eu sei que as pessoas chegam cansadas, eu sei que é difícil pegar a criança, botar no chão, brincar com a criança, dizer, pega com a mãozinha, encosta o pé aqui. Essas brincadeiras simples que a gente fazia de bolita. Como se chama bolita? Tem outro nome, né? Bola de gude. Bola de gude. Isso. Para quem é raiz, é bolita. Mas esses tipos de brincadeira não existem mais. As crianças não conhecem, sabe? Poucas crianças conhecem. Então, tu vai
tu vai jogar uma bola, elas não têm mais tanta habilidade, elas não têm mais tanto interesse, elas têm um conflito muito grande, até a depressão e a obesidade entre as crianças está aumentando muito, elas têm um conflito muito grande de perder e ganhar. Então, se elas brincam com uma coisa e elas perdem, elas não querem mais. Elas não têm Sim. aquela coisa, ok, o colega ganhou agora, eu posso ganhar a próxima, eu vou ser melhor, eu vou tentar, elas desistem, sabe? Desestimula. O que para nós, pelo menos a nossa geração, né? Quanto mais competitivo, quanto mais a gente conseguisse fazer coisas, ou trabalhar mais coisas, ou brincar, chamar mais pessoas para brincar, era melhor. E parece que as de agora estão tendo esse afastamento, né? Tanto é que está tendo muita depressão com criança. Imagina, depressão com criança é uma coisa que, claro, antes a gente falava bem menos, né? E não era muito pesquisado, né? Mas as crianças brincavam com outras crianças. Sim, Hoje em dia, tinha troca, né? Exato, tinha troca. Hoje é difícil tu ver uma criança sair do apartamento e brincar, a não ser que tenha uma casa que tenha uma estrutura, né? Um apartamento que tenha uma estrutura. Senão as crianças se encontram na escola. Muitas vezes não é estimulado porque a escola não tem os recursos, né? E em casa também não tem um incentivo. E assim elas crescem cada vez mais sendo sedentárias, mais tempo. Quanto mais cresce, eu vejo dos adolescentes de hoje, eles estão com a postura totalmente à frente. A cabeça ela tá pesando 25 vezes mais do que o peso normal, de tanto que a gente fica mexendo no celular de cabeça baixa. E aí, o que geralmente as minhas alunas me chamam e pedem assim de primeira, segunda aula? Eu queria corrigir minha postura. Então, é tudo que abra. Todo exercício que abre a postura, que deixa a gente melhor. Por quê? Porque muito tempo aqui, muito tempo com a cabeça para frente. É nossas profissões, né? Dentista, médico, pessoas que trabalham no computador, enfim, é uma postura que a cervical fica muito corcunda, né? E a tecnologia é incrível, mas ela tem seus contras, né? Principalmente quando pega desde criança, né? Com certeza. E dos casos das tuas alunas, assim, que começaram a treinar por necessidade, tu tem, assim, alguns top 5 de por que a pessoa começou a treinar, porque tem dor aqui, por isso, por aquilo? Não, com certeza. Top 5, emagrecer, né? Número 1, aliás, né? Emagrecer. Que nem eu falei, o Brasil está em 4º lugar de obesidade, de mais pessoas obesas. É muita gente. É muita gente obesa. Cada vez fica mais difícil tu cuidar da alimentação. Porque tu vai para fora, tu tem, por exemplo, numa padaria. É tudo muito gorduroso. Num restaurante, às vezes, é tudo muito gorduroso, muito frito. E o frito, ele alimenta mais, ele vende mais. Então, assim, ó, é tudo muito frito, muito menos saudável. E, às vezes, o que é saudável é super caro. Por exemplo, Exatamente. Só aveia ou botou alguma coisa ali, aí o preço de uma coxinha saudável de R$5, ela tá 12. Então, às vezes, até eu penso, poxa, eu vou comprar de R$12, sabe? Então, é uma coisa que eu tô passando muito por esse processo. Só que antes a gente não se dá conta, porque tu não tem esse filtro, né, no olhar. Tu pega o que tem ali, até por às vezes hábitos alimentares de família, né? Eu tô vivendo esse processo de trocar as coisas. E tenho observado, tem muitos lugares que a gente vai que realmente não tem um sanduíche natural. Não. Ou é pastel frito, ou é coxinha, ou é enroladinho, ou é coca, ou é, sabe? E Às aí vezes... eu tava falando exatamente isso com o João Vitor, porque, tipo, graças a Deus, eu e o João Vitor, a gente não tem intolerância a glúten e nem a lactose. Imagina o filtro dessas pessoas que passam por isso. Exatamente, é uma organização toda, né, de fazer as marmitas, de ser regrado. Então, assim, ó, não é fácil. Não é uma coisa que, vamos fazer do dia para a noite isso acontecer. É óbvio que tudo que é difícil, a construção não é bom no começo, sabe? Então, assim,
Eu quero emagrecer. Daí eu vou todo dia na padaria e pego um pão de queijo e um café com açúcar. E aí eu tenho que ir na padaria, eu tenho que pegar um café sem açúcar, e aí eu vou comer mais o quê? Daí eu tenho que levar uma fruta, porque fruta provavelmente não vai ter na padaria. Aí você vai passar num posto, não tem. Às vezes tu não consegue um sanduíche natural no mercado. Ou se consegue, é um sanduíche natural de frango com maionese. É, Então muito isso. fica muito difícil, sabe? Então é uma questão de Sim. organização, não é fácil começar. Mas depois se torna uma rotina. E quando tu começa a ver os ganhos disso, tu não quer mais parar, sabe? Então é tudo construção, nada é fácil no começo. Mas depois que E pega o como muda, né? Como muda o paladar também. Por exemplo, a minha luta é com açúcar. E a gente que é mulher, a gente sabe o tanto que isso desencadeia no nosso organismo, né? De ladeira abaixo, que eu digo, o açúcar. E aí eu comecei a tirar o açúcar. E esses dias eu fui tomar refrigerante, fazia um bom tempo que eu não tomava, já faz muitos anos que eu não tomo direto. E aí eu fui tomar um golinho, eu não consegui tomar mais que 2 dedos porque o meu paladar já está mudando, acho que de tanto tempo que eu venho buscando inserir mais frutose aqui, outro tipo de açúcar, o meu organismo ele já está muito sensível, meu paladar está muito sensível ao açúcar, à sacarose, né? Sim. E aí eu fui tomar o refri e não consegui tomar mais. Sim. Mas isso é útil, isso é ótimo, isso não, é muito isso é bom. Perfeito. Mas a gente, se eu comer fritura, se a gente não tira, se a gente não tira isso, o quanto o nosso corpo vai se acostumando e lutando, né, contra aquilo, porque aquilo não é natural para ele. E assim, o nosso estômago ele vai dilatando, né? Então ele vai aumentando, tu vai comendo coisas que são gordurosas, e aí depois fica realmente muito difícil voltar atrás, sabe? Porque a gente tem que, além de tirar os alimentos ruins, diminuir o tamanho do nosso estômago. Então, não é um caminho fácil, sabe? Por isso que top 1, com certeza, é perder gordura, né? O objetivo da maioria das minhas alunas. Também saúde, né? Saúde eu sempre trabalhei com saúde, eu não trabalho com alto rendimento, porque eu não acho que signifique saúde. Então, eu prefiro trabalhar somente saúde. Então, saúde é uma das buscas das minhas alunas, ganhar massa magra, sair do sedentarismo e corrigir postura. Com certeza, esses são os tops, assim, sabe? Sair do sedentarismo, corrigir postura e diminuir as dores não tem nenhuma que não comece sem nada de dor, sabe? Ai, tá um pouquinho o joelho, a minha postura não tá muito legal, me sinto muito cansada, tô procrastinando muito. Então, esse tipo, tô com ansiedade, né? Esse tipo de problema, a atividade física, assim, é um remédio, né? Exatamente, eu sou a prova viva. Eu sempre digo que quando eu começo a treinar, parece que tudo na minha vida se organiza, sabe? Quando eu crio a rotina, a disciplina de treinar, agora a gente passou uns meses aí mais para lá do que para cá, que nem eu dizia para o João Vitor, que ele não conseguia ter uma rotina de exercícios. A gente caminhava, ia 1 ou 2 vezes na academia, mas não que nem a gente está agora conseguindo ir toda semana. E como isso é uma reação em cadeia de coisas boas também. Porque todo mundo fala, não é fácil, não é fácil. Só que às vezes a gente quer olhar lá no final, a gente quer olhar lá quando eu, por exemplo, hoje eu preciso perder 5 quilos, o que eu considero bem pouco. Mas a gente quer se olhar lá já sem os 5 quilos e não aproveita, às vezes, a jornada, né? De tu trocar um pão por um pão integral, de tu trocar a margarina pela manteiga, sentir um gostinho, a diferença, de trocar o chocolate pelos 70%, né? Então, às vezes a gente procura olhar lá o final da jornada em vez de curtir as etapas. Tu teria alguma dica assim para dar que tu dá para tuas alunas assim para curtir essa etapa, para quem está nos escutando, quem vai nos assistir depois, tá tentando entrar nesse caminho, não tá fácil, tá difícil construir esse hábito, ou se já tá, né, se já começou, tá vendo que tá difícil, tem alguma dica que tu possa colaborar aí com a gente? Eu sempre digo que o exercício muda vidas. Então, pode estar difícil, pode ser complicado no começo,
O corpo ele demora 6 meses para ele se acostumar com o exercício, com uma dieta nova. São 6 meses para ter aquela reconstrução de músculo, aquela troca de hábito. Então, assim, não desiste. Não desiste, porque se tu desistir, vai ficar mais longe. E com certeza teu corpo vai pedir para te começar de novo. E aí, se tu começar verdade. mais 6 meses. Então, tu só vai retardar aquilo. Então, assim, o exercício vai mudar a vida. Ele muda a vida de todo mundo. Pode ter certeza que tirou muita gente da depressão, da ansiedade, de hábitos, assim, que iriam levar à morte muito mais rápido, de doenças, problemas cardíacos, problemas articulares. O exercício, assim, ó, ele aumenta o teu ganho de vida, aumenta a tua alegria, aumenta a tua disposição, aumenta a tua felicidade, aumenta a felicidade das pessoas que estão ao teu redor, das pessoas que tu ama, quanto mais tu te cuida, mais tu incentiva as pessoas que estão ao teu redor a fazer o mesmo, né? Então, só não desistir, porque daqui 6 meses tu vai ser outra pessoa, certeza. Que legal. E como que foi para ti, como que é, né? Na verdade, porque está acontecendo ainda, né? Como que é para ti essa possibilidade dos atendimentos online, assim, a partir dos feedbacks das tuas alunas? Porque o que eu vejo? Porque a minha pergunta. Eu sou uma pessoa que eu vou na academia, mas eu me sinto um pouco perdida. Tipo, eu nunca fiz musculação, que é o caso de muita gente que talvez possa estar nos escutando. E aí eu ia lá fazer um treino aleatório que tinha lá disponível e não sabia nada de balanceamento do meu corpo, nem sabia que eu estava acima do peso, não sabia que a minha gordura do corpo estava no limite depois que eu fui fazer exame que eu descobri. E como que funciona esse atendimento online que a Karine presta e os feedbacks das clientes, como que é para elas? O aplicativo que eu utilizo, ele é bem completo. O que eu faço? Para uma avaliação física, se a pessoa está fora do Brasil, um outro estado, está muito longe de mim, eu mando para ela um PDF certinho lá, como ela vai fazer a medida do braço, do tronco, da cintura, do quadril, da coxa, e ela vai me mandar essas medidas em foto, e foto dela, se ela se sentir à vontade, e também foto da balança, e de 2 em 2 meses a gente faz essa avaliação de novo. Se a pessoa quer saber mais detalhado, quantidade de percentual de gordura, quanto que ela tem de músculo, quanto que ela tem de gordura no corpo, aí eu recomendo que vá fazer uma avaliação com alguns dos professores que tem ali na academia por próximo, né, ou algum exame que consiga, algum médico, né, ou um nutricionista que consiga fazer essa avaliação mais minuciosa, né? Mas Sim. Se a pessoa fica satisfeita só fazendo as medidas com a fita métrica e me mandando foto, eu avalio dessa forma. Agora, se a pessoa está próxima e eu consigo visitar a cidade dela, que é uma das coisas que eu faço bastante, por exemplo, Santa Catarina, aqui no sul do Brasil, né? Eu vou na cidade, faço avaliação com o adipômetro e com a fita métrica de 2 em 2 meses, e aí eu dou certinho, né? Quantidade de gordura, quanto de peso que tem que perder, quanto de massa tem, quanto de gordura que tem e qual seria o peso ideal, né? Então, conforme a gente conversa, eu e a pessoa que vai trabalhar, né, que vai fazer os treinos, Ari, qual é o teu objetivo? Claro que eu também conto muito o que a pessoa quer, porque às vezes a gente quer eu quero essa meta, eu profissional, e a pessoa, não, mas eu quero isso. Então, a gente entra em um acordo ali, e aí eu faço essa avaliação presencial. A partir disso, né, e de uma entrevista, daí eu vou fazer uma anamnese com a pessoa, fuma, bebe, já pratica exercício, tem alguma patologia, quantas vezes vai treinar na semana, quanto tempo tem disponível, todo o que tu vai treinar? Tu vai treinar musculação, vai treinar funcional, vai correr no parque, o que tu vai fazer? Então, é uma entrevista com a pessoa para a gente chegar bem certinho no objetivo dela. Eu quero treinar 3 vezes na semana, 40 minutos musculação. Eu tenho problema no joelho, no quadril e eu tenho problema respiratório. Tá ferrada, né? Bastante coisa, mas enfim. Sim. Dando uma pessoa aí. Sim, precisa começar logo.
Essa pessoa precisa começar logo. E aí, depois que é feita essa entrevista, né? Eu faço o cadastro da pessoa no meu aplicativo, no aplicativo que eu utilizo, e eu monto um treino específico e adequado para ela. Então, eu montei um treino de 3 vezes na semana, musculação. Tem patologias, tem isso. Fez daquela forma, eu fazer daquela forma aquele treino, e eu envio vídeos. Então, a pessoa vai olhar lá no celular, mas o que é uma mesa flexora? Aí É tá, verdade. treino 1, mobilidade. Mobilidade sempre faço antes do treino. Vai preparar o corpo para receber um estímulo, né? Mobilidade é essencial no início de treino. Se não tá fazendo no paddle, é bom fazer. Meu Deus. Preciso. Não, é Viu? Mas isso é muito legal, porque, por exemplo, eu, né? Sempre falo, mais fácil a gente falar da gente que falar dos outros, né? Hashtag fica a dica. Falam de si, não faz dos outros. Eu nunca fiz musculação, então, para mim, esses nomes, não sei o que abdutor, não sei o que, sabe? Essas coisas eu ficava assim, meu Deus, por onde eu começo? Vai me Então, abduzir. um vídeo. Eu pensava, e agora que vai aterrissar a nave espacial, vou fazer esse treino lá em Marte. Ai, que horror. Mas então um vídeo fica muito tranquilo de fazer. Sim, é bem fácil de entender. Tu vai entrar no aplicativo, posso até mostrar aqui para ti. Vou entrar no treino da Amanda, tá? Porque ela me permite entrar no treino dela. Não sei se permite, mas acho que sim. Então, ó, eu vou descrever como que é. Então, ó, o método que ela vai usar, método força, aumentar a carga, não passe de 12 repetições, a cadência, que é a velocidade, os exercícios, mobilidades, o tempo de descanso, recomendações, por exemplo, não estender as articulações, fazer com calma, que são recomendações básicas, né? E aí ela vai ter inscrito os exercícios e ela também vai ter em vídeo. Então, ela vai clicar e ele vai aparecer em vídeo. Ah, que legal! Sim. Muito mais fácil, né? Da pessoa perceber que exercício que é e como é que ele é executado. Aí, a partir disso, tem os feedbacks também. Tem tudo aqui no aplicativo. Eu consigo deixar avaliação, treino extras, caso eu fazer eu vou viajar uma semana e preciso de treinos para aquela semana. Então, treino extra, consigo deixar os treinos fixos, né? Consigo colocar a avaliação do aluno, a anamnese e o feedback do aluno também. Esse feedback do aluno, ele vai diretamente para mim. Deu o feedback, a pessoa precisa conversar comigo, por exemplo, fiquei em dúvida de tal execução. Acontece bastante ainda, mesmo com o vídeo. Então, a pessoa clica no feedback e tem o meu WhatsApp direcionado. Então, clicou e vem direto para o meu WhatsApp e a pessoa pergunta para mim. Aí, se tiver mais dúvidas ainda, além do vídeo, ela me manda o vídeo dela executando e eu mando um áudio corrigindo. Ou faço uma videochamada. Que legal. E, Karine, qual que foi para ti, assim, nessa jornada? E quantos anos já faz que tu atua como personal? Eu comecei a faculdade com 17. Daí, com 18, eu já era estagiária, né? Da academia. Mas que eu comecei a trabalhar como personal eu acho que fazem uns 6 anos. E nessa trajetória, desde a formação, né, até começar a atuar como personal e também atuando, né, ainda, né, como personal, tem algum fator que tu achou assim que foi determinante para tu construir essa confiança, essa relação de confiança com as tuas alunas, que tu possa dar de dica até para profissionais também que estão começando, recém se formando, que tu acredita que pode ser uma virada de chave assim na carreira dessa pessoa? Eu acho que estudar é fundamental. Por exemplo, eu fiz a licenciatura, aí não me encaixei tanto, aí fiz o bacharel, e aí eu fui me conhecendo. Então, a gente só consegue ter uma confiança do trabalho que a gente está fazendo e das coisas que a gente está passando quando a gente tem o conhecimento disso antes. Geralmente, esse conhecimento é passado por outras pessoas. Então, eu procurei ficar mais estável no que eu queria. Então, eu fiz uma pós em personal e eu fiz um mestrado lá em Portugal,
também voltado à atividade física e saúde. Então, isso me fez ter mais confiança em chegar e dizer, ó, meu trabalho é assim, 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 eu gosto disso, eu trabalho assim, e as pessoas que vêm a mim, elas já entendem que eu sou focada nisso. Porque nos meus stories, quando eu converso, quando eu chego para oferecer o meu trabalho, eu já consigo direcionar ele. Então, eu acho que estudar e se formar em especializações, mestrado, e ter experiências de trabalhar aqui, eu vou trabalhar lá, tu vai conhecendo mais pessoas, então tu vai formulando a melhor forma de chegar nelas, de conversar com elas, de passar o teu trabalho, de passar o que tu gosta, de ser quem tu é e das pessoas confiar em ti. Porque as pessoas não confiam na pessoa que, sabe? Ai, eu sou personal, não consegue nem olhar, de cabeça baixa, entendeu? Outra coisa, assim, tu não precisa ter o corpo perfeito, mas tu tem que dar isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar, porque tem muita gente que eu vejo assim, ó, que a pessoa não, quando eu tiver o corpo, eu vou oferecer o meu serviço. Tá, tudo bem que isso comunica, né? Mas aí tu vai ficar quanto tempo esperando? Aí que tá, por exemplo, eu acho que cada corpo, talvez não seja certo, tá? É a minha visão. Eu acho que cada corpo define o profissional. Por exemplo, a pessoa que é super bombada, super forte, super. Então, assim, quem que vai buscar ela? Quem Quem quer quer. ficar assim? Exato, quem quer aquilo. Então, assim, eu tenho colegas maravilhosos, colegas maravilhosos, que são enormes, que são fortes, que são, sabe? Eles adoram trabalhar com isso, eles adoram trabalhar com rendimento, é aquela coisa regradinha, alimentação, tudo. Perfeito. Quem vai buscar mais eles? Quem vê eles como exemplo. Sim. Eu não tenho um corpo super bombado, eu tenho um corpo normal. Não é. Eu não sou obesa, mas também não sou forte, entendeu? Então, tipo assim, o meu corpo é saudável. Eu gosto de fazer funcional, eu gosto de dança, eu gosto de musculação e eu passo para minhas alunas isso. Eu digo, olha, se puder fazer um aeróbico de dança, se quer fazer um funcional, que é uma coisa legal, que tem trabalho também social, ao invés só de fazer esteira, é super legal. Faz, tá? Experimenta. Não precisa treinar a musculação 6 vezes na semana. Vamos intercalar, sabe? Então, eu acho que... eu convido elas para o final de semana. Vamos comer alguma coisa fora? Vamos tomar um choppzinho? Então, tipo assim... não quer dizer que eu seja menos profissional porque as minhas alunas e eu saímos tomar um chopp, entende? Sim, então, sim. Mas eu sou mais voltado para a saúde. Então, as pessoas que me procuram isso. Sim, até porque um chopinho não condena, né? O brabo é todos os dias. Exatamente. Então, eu acho que é isso. Mostra o corpo que você quer e vinculado ao profissional que você é, né? Então, assim, não julgando. Claro que eu não condeno, mas, assim, quem tá muito acima do peso de profissional de educação física, o que tu vai passar, entendeu? Tu pode ser um ótimo profissional, tu pode ser um cara maravilhoso, tu pode ser, assim, excelente no teu trabalho, mas, infelizmente, a nossa figura nos define nesse momento, né? Então, a pessoa vai olhar para um profissional super obeso e, tipo, ele aplica nas outras pessoas e não aplica nele? É complicado. Então, eu acho que tem essa separação, apesar de a gente pensar que não, mas tem, sabe? Sim. Eu estou com o meu corpo da forma que eu quero que os meus alunos venham buscar. Legal, legal. É bem isso mesmo, né? Claro, e tem toda essa questão de biotipo também, né? Acredito que tu treinando mulheres deve passar muito por isso. Mas eu queria ter... Eu sou uma, né? Que eu falo, eu queria ter menos braço menor, que eu tenho aqui mais largo, né? Em cima mais largo que embaixo. Mas é meu biotipo, eu vou fazer o quê? Né? O que eu posso fazer é manter, não deixar aumentar, mas tem muita coisa que também não tem muito o que fazer, né? A não ser uma plástica, que não é o meu caso que eu queira, né? Mas é mais a questão da qualidade de vida mesmo. E lá
Na Gramado Summit que nós fomos, né? Tu foi também como voluntária, estava lá, trabalhou no palco IJA, né? Que é o palco da saúde, foi o palco da saúde, né? Falava muito sobre saúde. Gostaria que tu compartilhasse como que foi a tua experiência de profissional da área da saúde, também trabalhando como voluntária lá nesse palco que falava sobre saúde. Eu adorei, né? Até porque no dia que eu fui não tinha muita gente naquele palco, então o nosso trabalho era ficar ali atrás, sentadinha, se precisar de ajudar, de alinhar as cadeiras, assim, no final de cada palestra. Então era um trabalho simples de fazer. E eu consegui assistir todas as palestras. Foi muito interessante, porque além de eu trabalhar, eu consegui aprender um montão, né? E consegui passear pelo resto da feira, que estava maravilhosa, né? Estava incrível. E acabei ficando no horário que eu tinha, assim, mais vago no palco da saúde mesmo, que estava bem interessante, sabe? E são sempre profissionais maravilhosos, pessoas escolhidas a dedo, né? Então a gente sempre tem a aprender. É sempre bom tu ir para trabalhar e ainda receber em troca algo, né? Tão especial, Sim. tão legal que foi a Gramado Summit. E teve alguma coisa que tu viu por lá que tu pensou assim, poxa, eu acho que eu preciso dar uma olhada nisso, ou eu já pensava assim, e pensava que eu estava muito fugindo muito do tema, mas algo que foi para ti uma virada de chave, assim, tu disse, não, eu preciso aplicar isso, ou preciso fazer diferente nisso. Não foi tão específico da área que eu estou trabalhando agora, né? Foi assuntos geral, assim, na questão de saúde, mas principalmente a parte de como a musculação está prevenindo câncer e Alzheimer. Então foi muito legal, assim, tu ver, tipo, olhar aquilo e pensar o que eu estou fazendo está realmente ajudando muitas pessoas, entende? Sim. E assim, claro que tem muita coisa para aprender ainda sobre o corpo humano em geral, né? Sobre a musculação, mas saber que 4 vezes na semana a musculação pode prevenir tanto doenças e aumentar até 30 anos de vida numa pessoa. Então é interessante saber que realmente a gente está indo no caminho certo, né? E que a gente tem propriedade para falar para o aluno, não, olha, foi o tal palestrante, artigo científico, a musculação faz isso, 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 então vem comigo, sabe? Eu vou fazer Sim. a tua vida se prolongar, eu vou fazer a tua vida ser melhor. Que legal, Karine. E o nosso público aqui que a gente fala, né? Um público para empreendedores, pessoas visionárias que estão buscando assistir outras histórias inspiradoras, se motivar, ou às vezes até pensar, poxa vida, não estava tão errado assim, o treino estava difícil, mas eu preciso me manter lá para ter saúde. Teria alguma dica ou uma contraindicação para empreendedor, para a pessoa que está na luta, que está correndo atrás, que tu possa dizer assim, olha, não, claro que a gente sabe que o exercício é ótimo, né? O quanto antes começar melhor, mas tipo algo que a pessoa já possa começar sendo algo bem simples do dia a dia. Coisa simples. Trocar comidas muito pesadas, frituras, por um pouco. Começa trocando a fritura pelo assado. Já dá uma ajudada. Ao invés de ir, talvez, no trabalho todos os dias de carro, vai um dia mais cedo e vai de a pé, ou volta de a pé e deixa o carro para pegar no outro dia. Enfim, claro, se tem essa possibilidade. Mas coisas simples. Às vezes é 20 minutos de caminhada. Então, assim, para sair já do sedentarismo, levantar do sofá, coloca alguma coisa na TV. Agora eu tô fazendo 30 minutos de aula para pessoas com patologias e sedentárias. E são só 30 minutos com exercícios super fáceis, sem impacto, subir o braço, descer o braço. Então, assim, ó, só se levantando e fazendo o mínimo do mínimo, um pouquinho mais, por exemplo, vai buscar comida no mercado de a pé, troca, ao invés de comer o pão de queijo, come uma maçã, coisa simples, tu mudando 2 vezes na semana, depois 3, depois 4, tu já começa a liberar mais serotonina, tu começa a ficar mais ativo, tu começa a ficar procrastinar menos e vai melhorando, a tua vida vai melhorar. A atividade física, todo movimento gera equilíbrio. Então, quanto mais a gente se movimenta, mais a vida vai equilibrando em todos os setores, né?
Que legal, gostei dessa, hein? Vou anotar aqui na parede de casa. Quanto mais a vida se movimenta, quanto mais a gente se movimenta, a vida vai entrando em equilíbrio, é isso? É isso aí. Que legal, muito legal. E tu fala assim, ai, coisa simples. Mas às vezes, para quem não tá fazendo nada, erguer os braços não é mole, não, hein? Pois é. Brincar com as crianças, correr atrás das crianças no parquinho, no final de semana, né? E as crianças cada vez mais. As crianças ajudam. As crianças até ajudam. É verdade, elas malham junto, né? Fazem exercício junto. Eu fazia com os meus afilhados e todos gostavam também, todos se empolgavam. Mas aí chegava o ponto que eu cansava e eles não paravam. Brinca de pega-pega com uma criança, vai ver a atividade física que é. Que legal. Mas que legal, Karine. Aqui no nosso podcast, a gente tem um quadro que eu sempre amolo, né? Que sempre falo que é um quadro que eu inventei, onde eu pergunto para as pessoas, eu falo uma palavra e a pessoa me diz o que aquilo representa para ela. Coisa simples, como tu disse, coisa simples, tá? Nada muito assim difícil. Que eu coloquei o nome do quadro assim, ó, debate e volta. Tá. Aí eu vou falar uma palavra e tu me diz o que isso representa para ti, tá? Começando por sucesso. Eu acho que sucesso é super relativo. E tu quer que eu diga o que eu acho sucesso? Isso, uma definição. Uma definição? Porque qualquer ideia. Às vezes o que é para um não é para outro, né? E tá tudo bem. Exatamente. Eu acho que sucesso é felicidade. Dinheiro. Essencial. Família. Base. E um ponto de força da Karine. Dedicação. E por que a Karine faz o que faz? Para ajudar mais pessoas. Legal. Agora são perguntas mais direcionadas para o trabalho, de modo que a nossa audiência que está nos ouvindo, seja por sotaque, seja por semblante ou por ambos, possa também colher dicas para si próprio no mercado de trabalho, né? Que às vezes a pessoa está tentando se colocar, mas não consegue, não acha, não tem direcionamento. E isso foi uma das coisas que a gente também sentia falta, eu e o João Vitor, quando a gente começou a empreender. A gente sentia falta de conversar com pessoas sobre negócios, sobre como fazer tais coisas, como buscar se diferenciar, como agir com o cliente de modo que passasse confiança, que foi como tu falou, né? Buscando estudo, buscando conhecimento. Mas hoje, por exemplo, se eu, Kellen, dissesse assim, Karine, tu tá aceitando estagiário, como que a Karine pensaria que um estagiário poderia trabalhar com ela? Por exemplo, seja proativo, ou continue estudando, busque estudar, busque entender o que o cliente, o que o aluno quer. Quais seriam as dicas que a Karine daria para quem hoje ou amanhã vai se tornar um estagiário da educação física? Eu acho que o principal é ser empático. Olhar para aquela pessoa com carinho. Porque quando a pessoa vem buscar você, é porque ela precisa, porque ela quer mudar, ela quer a mudança da vida dela. Então, olhar com carinho. Por isso que eu digo que eu sempre faço uma entrevista que eu sinto com a pessoa o que tu quer, sabe? O que tu veio para mim, sabe? Então, eu acho que empatia, respeito. Eu sou muito respeitosa com todos os meus alunos, as minhas alunas, porque é toque, né? Então, o personal é toque. Então, assim, vai fazer uma medição, com licença. Vai subir a camiseta, não sobe a camiseta, sabe? Pode subir a camiseta, por favor? Então, eu acho que respeito, empatia, com certeza ser proativo é uma coisa que é muito importante. E ser simpático. Simpático, porque às vezes eles não vão só para treinar. As pessoas vão porque querem contar seu dia, porque querem conversar, porque eu tenho muita aluna mãe que diz que vai descansar na academia. Meu Deus, sim. Então, ser simpático, ser empático, ser respeitoso e ser proativo, acho que são
as principais coisas para se tornar um bom profissional além do conhecimento. E legal, Karine, eu como aluna já quero contribuir aqui com a tua fala, lembrando da época que eu tinha ansiedade e o quão difícil foi construir esse hábito, porque às vezes só de tu chegar na academia já é uma vitória, a gente como aluno. E tu chegar e ser acolhido, ter um ambiente acolhedor, organizado, cheiroso, a pessoa tá ali para te receber, isso muda totalmente a vontade de tu ir voltar no outro dia. Exatamente. Então não se torna algo tão pesado para quem já está com essa dificuldade de começar, né? Exatamente. E respeitar, né, o tempo de cada um, né? Não adianta, vamos fazer isso, botar um monte de cara que você não volta. Você não volta, não vai se sentir bem, né? Não vai se sentir segura. Sim. E durante esse período, Karine, teve alguma lição, assim, de algum aluno que te marcou muito? Eu acho que tem várias lições, assim, porque a gente vai amadurecendo, né? Então, assim, ó, tem alunas, principalmente, que eu penso, gente, essa mulher trabalhou o dia inteiro, amamentou 2 filhos, correu para lá, veio para cá e tá aqui na academia às 9 da noite, sabe? Então, tem gente que vem super de longe, tem gente que tá com um parente doente, tá sempre assim, não, vamos fazer, sabe? Que tu fala, ai, vamos 6 da manhã, no frio, vamos, sabe? Ou, então, assim, eu acho que todo mundo faz um esforço, sabe? Então, todo mundo é merecedor de elogios, sabe? É legal, assim, acho que eu aprendo todos os dias com os meus alunos, sabe? E, cara, de coisas simples, assim, até, ai, não sei fazer feijão, ai, mas fazer isso. É uma troca, sabe? É uma troca. Eu aprendo com eles aprendem comigo, e assim a gente vai se tornando amigo. Eu digo que eu não tenho nenhum aluno meu que não seja amigo, né? A gente acaba convivendo muito, e aí torna parte do meu dia, né? Sim. Até eu tenho uma regra, se tu conversar com qualquer aluna minha, elas vão confirmar. Que depois de que eu ganhei mais autoridade, né? Depois que eu me conheci melhor, depois que eu estudei bastante, eu só trabalho com quem eu gosto. Então, Isso é muito bom. no presencial, né? Sim. Eu faço uma aula experimental gratuita quando a pessoa me chama. E se no final da aula eu não tive uma troca, não digo boa, mas que não foi, a pessoa é muito contra os meus princípios, ou a pessoa não bateu legal, sabe? Tipo assim, eu digo, eu acho que assim, eu não consigo te ajudar, tem um outro profissional que talvez consiga te ajudar melhor, direciona a outra pessoa, mas eu não trabalho. Karine, é muito, muito legal isso que tu falou. Porque, olha só, claro que tu colocou esse adendo de que depois estudar, depois criar essa autoridade, Sim. Mas às vezes a gente acha que todo cliente é cliente. Exatamente. E às vezes aquele cliente está mais te atrapalhando do que ajudando tu, deixando tu fazer o teu trabalho. Exato. Pode falar mais agora, pode falar mais sobre isso, gostei. Não, mas geralmente tu vai chegar com uma pessoa que é muito negativa, ou uma pessoa que é extremista em alguma religião, ou alguma coisa assim que seja muito, sabe? Nada contra nenhuma religião nem nada, mas que seja muito extremista, que fique assim, julgando a todo momento, ou, sabe? Ou que seja muito negativo. Então, assim, tu não tem vontade de ficar perto daquela pessoa, sabe? Então, não bate o santo, digamos assim. Então, eu penso assim, cara, são 3 vezes na semana, que geralmente é isso. 3 vezes na semana são 3 horas da minha semana. São 12 horas do meu mês. Eu vou ficar 12 horas do meu mês junto com a pessoa que não tem nada a ver comigo, sabe? Sabendo que logo vai entrar outra pessoa no lugar. Eu posso dar oportunidade para outra pessoa, porque se eu continuar divulgando, se esse horário está aberto, vai aparecer com uma pessoa que vai se encaixar comigo, entendeu? E vai ser leve, vai fluir. Exato. Isso faz parte do teu autocuidado como pessoa, né? Como vida, que nem eu estava falando, vida pessoal, profissional, tudo ao mesmo tempo. Porque se é algo difícil para ti estar ali, consequentemente vai ser difícil passar o conteúdo, o exercício.
E achei muito legal isso que tu falou, porque às vezes a gente fica nessa corrida que nem eu falo, parece que nem cachorro correndo atrás da própria cola, né? De ter que correr atrás de cliente, mais cliente e mais aluno, e mais isso e mais aquilo. Mas e eu? Quanto isso está fazendo bem? Exatamente, é isso. Só que assim, isso é uma construção, né, Kelly? Assim, se eu não tivesse consultoria online e eu não tivesse nenhum aluno, provavelmente eu pegaria qualquer pessoa, entendeu? Então, tipo assim, isso foi uma construção. Agora eu tenho consultoria online. Agora, daqui 10 dias, 9 dias, eu tô me mudando de novo. Eu vou ter 0 alunos, entende? Sim. 0 alunos presenciais, né? Mas, cara, eu tenho consultoria online, me sustenta, ok, beleza, vou me organizar. Agora, se eu não tivesse isso, e se eu não tivesse formas já de chegar, por exemplo, uma estratégia que eu uso, eu vou para a cidade que eu nova, que eu vou trabalhar, né? Vou morar, e eu faço todas as aulas coletivas. Aí eu faço as aulas coletivas porque é um número muito grande de pessoas que eu vou conhecer ao mesmo tempo. E no final eu digo, galera, me mudei para cá agora, sou personal, babá, babá, entendeu? Então, tipo assim, algumas estratégias eu já uso. Então, para mim, se torna mais fácil. Eu não vou ficar com pessoas que eu não gosto, ou que eu não tenho. Até porque eu não vou conseguir trabalhar bem, sabe? Eu não vou conseguir dar Isso vai impactar o resultado do teu trabalho. E aí, amanhã ou depois, a pessoa vai dizer, ai, não deu certo porque a fulana... Não, e é não um deu contexto, né? Às vezes a gente tem essa mania de terceirizar a responsabilidade que é da gente mesmo, né? exatamente. Que é a nossa saúde. Exatamente. Ainda mais eu, Mas né? muito legal. Hã? Ainda mais eu que sou da área, né? Sim. Mas muito legal isso que tu falou, porque às vezes soa até prepotente, né, falar isso para muitas pessoas. Mas eu acredito que é muito fruto desse autoconhecimento, desse autocuidado, porque, poxa, a gente precisa se moldar para atender bem as pessoas, para se colocar bem numa roda de conversa, em diversos ambientes, e as pessoas não têm, às vezes, esse cuidado com elas e com os outros, Até né, de filtrar o que vai falar. Até porque se a pessoa não segue a mesma linha que eu, por que não é melhor indicar ela para uma pessoa que segue, né? Eles vão se dar bem e eu vou tirar essa carga de mim, né? Sim, sim, que legal. Adorei esse teu posicionamento na reta final da nossa conversa, que vai servir com certeza de acalento, até eu diria, né, para pessoas que estão aí nos escutando e às vezes estão ali segurando aquele cliente difícil. E eu sempre gosto eu gosto, né, muito de ler, estudar física quântica e falar muito que sim, que nada que a gente, tudo que a gente quer, a gente precisa soltar, né? Então eu não consigo trazer nada para minha vida se eu estiver segurando. Se eu tiver de mão fechada segurando um cliente, eu não consigo receber outro. Né? Então, às vezes a gente está ali segurando aquela situação, aquele cliente, mas se eu soltar, eu abro a minha mão para receber vários outros. E vai ser leve, mas isso eu preciso confiar, né? Confiar no universo, confiar em Deus, em quem seja. Mas esse autoconhecimento gera essa autoridade, gera essa segurança do soltar. Sim. Né? Então, muito legal esse teu feedback. E eu acredito que já nos encaminhando para o final, só o autoconhecimento traz esse posicionamento, né? E em que momento tu chegou nessa virada de chave, tipo, poxa, não tem por que estar me submetendo a isso nesse momento da minha vida? Foi há um pouquinho antes de eu começar a consultoria online, sabe? Eu pensei, poxa, eu já estudei tanto, já fiz tanta coisa, sabe? Já tem fila de espera, sabe? E eu não queria dizer não para aquela pessoa, sabe? Para aqueles, por exemplo, na época eu tinha 2 ou 3 alunos que eu não queria, sabe? E eu não estava me encorajando de dizer não. Aí eu pensei, cara, eu vou lá e todo dia eu levanto e eu penso, ai, não acredito que eu tenho que dar aula para essa pessoa, sabe? Sim. Então, tipo, chegou uma hora que eu falei, cara, não preciso, não vou passar fome, sabe? Tem um dinheiro guardado, tem uma estrutura, tem conhecimento, tem gente querendo, sabe? Tem fila de espera. Por que eu vou segurar pessoas que eu não quero? Então, eu comecei a soltar essas pessoas e desde que eu soltei essas pessoas, muito, muito mais vieram. Eu criei a consultoria online, uma das coisas por causa disso também, porque eu não estava dando conta da demanda. Aí eu pensei, gente, é isso,
sabe? Por que não, sabe? E aí eu comecei a valorizar cada hora do meu dia. Então, as horas do meu dia são para eu estar bem e estar com pessoas que eu quero fazer bem, que me querem bem e que eu tenho uma relação boa. Eu não vou mais dar aula, eu não dou mais aula para pessoa que eu não gosto. Sim. Que legal, então já quero te agradecer por ter estado esse horário conosco, né? Sinal que tu quer estar. Quer estar conosco. Foi muito legal ter. Para mim, isso foi uma virada de chave, sabia? Por isso que eu tô te questionando. Para mim, isso foi tipo assim, meu, é isso. Ai, Kelly, depois que tu solta, tu vai ver, só coisa boa vem. Pois é, E as que pessoas, legal. até os alunos ficam felizes, sabe? Porque eles Uhum. pensam, cara, realmente a pessoa gostou de mim, sabe? E aí tu tem esse costume, esse hábito de criar esse elo, né, teu com os alunos e até entre os alunos. E às vezes aquela pessoa que estava ali pesando o clima não tá mais, aí todo mundo, né? Porque às vezes por um tu condena todo o time. Hoje já nem entra, né? Sim. Hoje eu já nem Sim. convido, faz bastante tempo já que isso não acontece, mas hoje eu já não passou no filtro, eu já deixo. Sim, que legal, muito legal isso. E isso poupa, né? Poupa energia, poupa desgaste, consegue direcionar melhor o teu trabalho, o teu fluir da vida com quem está nesse mesmo ritmo, com quem quer fluir. Porque às vezes a pessoa diz que quer, mas dizer e fazer é meio. Né, tem um abismo aí entre eu querer melhorar minha saúde e eu estar ali todos os dias batalhando para chegar lá, né? Mas que legal, Karine. Muito obrigada por ter participado conosco. E agora, mais uma coisinha, se tu puder encerrar com uma frase que tu diria assim para quem está começando. Tu pode ganhar 30 anos de vida. Faça. Vá fazer exercício. Levanta da cadeira e vai. Levanta. Levanta do sofá. Não, vai. Que... Tu pode ganhar muito tempo de vida. Exercício vai mudar toda a estrutura da tua vida. As coisas vão acontecer. Com certeza, eu sou a prova viva disso. Né? Disciplina para a vida, para os negócios, para tudo. Então, que a gente possa se inspirar a partir dessa conversa, começar, né? Mesmo que seja aí caminhando, indo de casa ao trabalho, caminhando, fazendo um pouquinho todos os dias, tomando mais água, inclusive eu tenho que tomar água, porque eu não tomei muita água hoje, mas eu também estou nessa luta da água. E quem quiser contratar a Karine, conversar com a Karine, chamar, saber mais, me inspirei, quero começar personal com a Karine. Pode me seguir lá no Insta, karine.personal. Karine com C, né? Karine. Isso, Karine com C.personal. E lá dentro vai ter o link do meu WhatsApp. Então, clicando, entra direto no meu WhatsApp e eu explico como é que vai ser meu trabalho, tanto presencial quanto online. E também esse novo curso que estamos montando. Que legal, para pessoas sedentárias e com... patologias articulares. Isso aí. Então, fiquem de olho aí, já segue, né, a Karine no Instagram, para também, quando tiver disponível o curso, quiser comprar para fazer aula em casa, né, e precisando da consultoria também, pode chamar no WhatsApp e no Instagram. Karine, muito obrigada por ter participado aqui conosco. Obrigada pelo teu tempo, foi muito legal aprofundar mais esse assunto sobre saúde, que lá na Gramado Summit a gente falou meio assim, né, tudo meio rápido. Foi um grande prazer, Kelly. Obrigada pela oportunidade também. E é sempre bom, né, conversar um pouco mais sobre saúde, conversar sobre atividade é sempre um enorme prazer, é sempre uma delícia, né? Legal, obrigadão então, Karine, obrigada a todo mundo que está nos assistindo, que está nos acompanhando também pela rádio, né, 94.1. Semana que vem também estaremos aí, se Deus quiser, né, vou dar um spoiler aqui para vocês que vai ser presencial semana que vem. Então, esse episódio em si, né, um episódio gravado para que a gente possa, sim, ter esse podcast essa semana. Nosso episódio está sendo gravado porque amanhã
amanhã, no caso, né, hoje, meio difícil, o episódio gravado é meio difícil para minha cabeça. Na quarta-feira eu terei um compromisso, então não poderei estar ao vivo, mas o episódio já está aqui disponível para vocês com a Karine, de Passo Fundo para o Mundo, né? Olha, derribou. Ficou bom. Passo Fundo para o Mundo, atendendo o personal trainer de forma online, remota e presencial também para quem quiser. Então, bora, né, em busca de qualidade de vida para desfrutar com saúde, com a família, no trabalho. Não tem como a gente querer conquistar o mundo sem ter saúde, né? É a base. Então, que a gente possa, com essa entrevista de hoje, se inspirar, começar um pouquinho todos os dias, né? Que no somatório aí serão 30 anos de vida a mais para a gente desfrutar, viver, ser feliz, trabalhar e passar pelos perrengues que tiver que passar também, né? Um beijão, Karine. Obrigada a todo mundo que esteve aqui conosco. Obrigada a GC aí nos bastidores do nosso estúdio online. E até semana que vem, se Deus quiser. Beijos. Beijo. Gostou desse conteúdo? Curta o vídeo, se inscreva no canal. Obrigado pela sua audiência.